Mas muda alguma coisa? Problemas maiores de ter um pênis grande são de relacionamento. Que de bengala numa relação. Poucas pessoas são sinceras de falar sobre esse assunto. Grande demais não sobe direito. Qual que é o tamanho ideal que um pênis deveria ter? Quanto maior, melhor ou serve apenas para pegar manga? A gente conversou com o Dr. João Brunhara, lá da Homens, para falar um pouquinho aí se existe ou não um tamanho perfeito de pênis, e a resposta dele pode ser muito aliviante para você. Se liga. Bom, se a gente for olhar, tem uma faixa de normalidade, que normalmente não é o que os caras querem saber. Eles não querem saber se é normal. O problema é esse, o cara não quer saber se é normal. O cara quer ser grandão sem medo. É, exato, né? Então... A taxa de normalidade que você vai falar agora vai deixar uma massa aqui preocupada. Porque tem uma galera em casa agora que tá suando frio, né? Tipo, o que é normal? Como é que tá a taxa de normalidade do brasileiro? Então, o que a gente considera, assim, existe o diagnóstico de micropênis, que é um pênis de 7,5 centímetros em ereção. 7,5. Tá. Seria 3 polegadas, né, para os americanos. Bom. É bastante raro. Tá? Então, acima de 8... Teoricamente, você não cai em micropênis, né? Mas também não tá fazendo inveja a ninguém, né? Não tá exibindo por aí, né? Sim. Só, assim, tem essa definição médica, porque precisa ter alguma coisa que é normalmente baseada em percentis, né? Aí você tem, beleza, os estudos, fizeram algumas investigações e tal, mais ou menos fala a média no Brasil entre 13, 14, 15, sempre alguma coisa ali. Se você for considerar ali, vai mais ou menos. Então eu falei que a média tá em 14. Então, se você falar 12 e 16, entre 12 e 16, você tá, a maioria da população tá mais ou menos por ali. Né? Boa. Mas muda alguma coisa? Então, é importante, cara, esse é um ponto que eu acho que poucas pessoas são sinceras de falar sobre esse assunto. Obviamente que eu vou dizer que sim, que o que se fala, que o tamanho não é um fator determinante, é verdade. Porque dá pra ter uma vida sexual muito boa e muito satisfatória sem ter um pênis grande, né? Isso... Aí, Pedrão, isso aqui é por toda uma massa aqui, ó. Né, então, até porque, né, pensando numa pessoa heterossexual, a penetração é somente uma parte, muitas vezes não é a parte principal, para boa parte das mulheres. Algumas mulheres sim, elas adoram penetração, tipo assim, que é a parte que ela tem mais facilidade de chegar ao orgasmo. Algumas mulheres é mais na penetração, mas a grande maioria... Não é, né? É estimulando o clitóris, né? Essa ideia falocêntrica, né? Tipo, tudo gira em torno do pênis e tal. Então, de fato, não para de pé. Porque se você for pensar principalmente no sexo heterossexual, né? Com homem e com mulher, dá para afirmar que, por um elemento anatômico, o clitóris é uma das partes, assim, é a parte principal do prazer da mulher. Agora, aí é para você perguntar, mas o cara tá preocupado com o prazer da que mulher? A pessoa vai ter prazer ou ele quer ter o ego de que ele tem um pênis grande, né? Agora, também precisa falar que tem, sim, pessoas que têm gostos diferentes. Tem mulheres que têm predileção por pênis grande, tem homens que têm, né, homens gays que têm predileção por pênis grande. Então, falar assim, não importa, não faz diferença nenhuma, assim, e tal, não parece sincero, porque vira e mexe aparece um comentário, mas a explicação para esse comentário é que, de fato, tem pessoas que preferem, mas não é a maioria. Que tem uma obsessão. As mulheres, elas não têm uma obsessão. Isso tem estudos que mostram que, assim, elas estão de longe, elas não têm uma obsessão pelo pênis grande como os homens têm. E no vídeo de hoje, a gente trouxe aqui alguns dos melhores momentos do nosso papo com o Dr. João Brunhara no podcast do Manual do Homem Moderno. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e você pode assistir o episódio completo clicando no card que vai estar aqui em cima ou dando uma olhada no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Além disso, a gente tá aqui com um mega cupom de desconto que é o MHM15 para tratamentos aí de disfunções sexuais, ejaculação precoce, ejaculação retardada, disfunção erétil, tudo que pode imaginar aí em relação à vida sexual masculina lá na Homens. A Homens é uma das maiores plataformas de atendimento médico à distância para homens aqui do Brasil e uma das melhores também. Eles são parceiros de longa data aqui no Manual do Homem Moderno e usando o cupom MHM15 você tem aí 15% de desconto em todos os tratamentos da plataforma. Dá uma olhada no link que está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, de tamanho ideal a gente já falou, mas o quanto pequeno é pequeno demais e quais são as complicações aí que vem com o micropênis? Se liga. Existe o diagnóstico de micropênis, que é um pênis de 7,5 centímetros em ereção. Se pega na infância, você consegue reverter
Se já é após a puberdade, principalmente na fase adulta, então fazer ele ter um comprimento normal, infelizmente a gente não consegue. Em termos cirúrgicos, o que dá para fazer é fazer uma cirurgia que ela tira um pouco daquela gordura da pub que tem logo acima do pênis, e isso dá uma sensação visual maior. E também alguns ligamentos que seguram o pênis, né? Você corta eles, então o pênis fica mais móvel, então ele fica mais pendente, então ele também dá uma impressão visual de ser um pouco maior. Tô falando de ganhar uma percepção de 2 centímetros, 3 centímetros, o que para uma pessoa que tem uma percepção ali de 8, se mudar para 10, pô, já é legal, né? Mas a gente não recomenda essa cirurgia para quem não tem micropênis. Tem muito cara que fala, eu posso fazer isso e tal. É considerado experimental para quem não tem micropênis, então não é uma cirurgia indicada, assim, né? Em termos cirúrgicos, tal, objetivos, mecânicos, é basicamente isso. No adulto tem uma margem para trabalhar, mas é pouca, né? Que é isso que eu comentei. Dá para injetar um pouco de gordura também ao redor para o pênis, né, ficar um pouquinho mais espesso. Isso dá para fazer também. Mas é importante que essa pessoa receba todos os elementos para explorar a sexualidade dela de uma forma que não está centrada na penetração. Não é impossível, mesmo com a penetração, ter uma relação prazerosa, né? Pode não ser uma coisa mais fácil, né? Mas é importante que uma pessoa que tem micropênis entenda e tenha os elementos para não ter uma sexualidade centrada na penetração. E isso aumenta muito a chance dessa pessoa ter uma vida sexual feliz. E pega muito? Deve pegar muito pro cara, né? Ter micropênis, assim. Deve ser uma coisa pesadíssima, assim. Sim, assim. Porque, assim, uma das grandes ansiedades do cara que tem micropênis é que cada vez que ele vai se relacionar com alguém, ele não sabe o que ele vai achar do outro lado. Tem gente que vai dar risada, tem gente que vai, ou, sei lá, não gostar, ou desqualificar, enfim, né? Isso é uma das grandes ansiedades do cara com micropênis. Além da autoestima, essa dificuldade de saber o que esperar quando está se relacionando com uma pessoa nova. Mas aí, muitas vezes, você está acompanhando um cara com micropênis e você vê ele encontrar uma pessoa que gostou do jeito que ele é, que achou uma dinâmica legal, ou da própria penetração, mas de tudo que não diz respeito à penetração, no sexo oral, com a mão e tal, não sei o que lá, deu um match legal, pronto, acabou, né? Então, esse é uma situação muito... a gente vê acontecer. Não é todo mundo que gosta de pênis grande também, tem essa, né? Só que as pessoas que falam, jogam isso na internet e causam uma sensação, né, em muitos homens, de ficar com medo, de ficar... Então, mas a verdade é que o gosto tem de tudo, né? Então, da mesma forma, muitas vezes um cara com micropênis acha uma parceira, um parceiro que curte e aí acabou, né? E pra terminar, temos que falar também aí de pau grande. Será que ter o pau grande demais pode afetar a qualidade da sua vida sexual? Se liga na resposta do Dr. João. Problemas maiores de ter um pênis grande são de relacionamento, né? Porque para fazer a penetração tem que estar bastante relaxamento, né? No caso da mulher tem que estar muito lubrificada. As primeiras vezes, às vezes, né, tem que ter uma adaptação, porque... pensa um kit de bengala. A vagina é elástica, né? Então, assim, a primeira vez pode ser desconfortável, a pessoa tem que estar muito confortável. Pro ânus a mesma coisa. Então, acho que o principal problema... Sexo anal com pênis grande. Mas kit de bengala numa relação, a pessoa tem que estar preparadíssima, né? Tem que ser Tem uma limitação também, né? Do que outra pessoa às vezes está capaz de fazer, né? Sim, então, é que se você for pensar, assim, homem com a mulher, muitas vezes o cara que tem um pênis grande, o sexo anal fica como, tipo, não vai rolar, porque... Agora, entre dois homens, e tem muitos caras que gostam de ter um parceiro com pênis grande. Então, assim, né? Dependendo da prática que a pessoa tem, né? Da prática no sentido das práticas que ela gosta de fazer, pode fazer sentido, mas eu quero dizer assim, o principal problema de pênis grande é sentido de relacionamento comportamental. Não causa doença, não tem problema, tipo assim, o cara tem pênis grande. Existem algumas situações muito raras de ter alguma deformidade do pênis, como alguma doença, e aí, tipo, ter uma deformidade do pênis por causa disso, mas daí é muito raro, acho que provavelmente ninguém que está nos ouvindo tem isso. Pode crer. Mas então não tem esse é mito, isso que grande demais não sobe direito.
Ou precisa de mais sangue pra circular? Não sei. É mito, é mito. Porque esse daí eu já ouvi falar, esse daí já, pô, acho que todo mundo já ouviu falar dessa história daí em algum momento da vida já. Mas é engraçado, falar de saúde do pênis ou falar de pênis grande, que uma reclamação que eu vejo, grande mesmo de meninas, e até mesmo de meninos, assim. Acho que é o cara que tem um membro grande mesmo e às vezes, tipo, não faz com jeito, ou transa mal, porque, tipo, o cara já tem um pau grande, então ele não precisa compensar com outras coisas, sabe? Então é uma parada que é meio recorrente, assim. Mais de uma vez em uma conversa surgiu esse tópico do... Putz, era grande, mas, pô, o cara não se esforçava, né? Ou, era grande e me machucou. Que é um outro espectro, né? Tipo, é uma coisa que você nem imagina. Tipo, pô, vai ser legal por causa disso, mas acaba sendo ruim por causa disso, né? Tem o lance de machucar e tem o lance que eu falei que, assim, a maior parte das mulheres não tem a maior parte do prazer na penetração em si. E se não estimular o clitóris, a mulher não vai gozar, normalmente. Pode crer. Grande maioria das mulheres. Então, porra, se o cara não dá atenção pra isso, obviamente que vai ser frustrante. Daí, de novo, aquela pergunta. O cara tá preocupado se a pessoa que tá com ele vai ter prazer? Ou é o ego, que ele só quer saber que ele tem um membro assim, assado? Isso aí, velho. Valorizem o pinto médio, mulheres. Isso daí, na verdade, é um fenômeno de reificação. Como é que é? Porque assim, você percebe, sua preocupação não é em ter uma relação com outra pessoa, de que seja prazeroso, ou seja, você deseja, na verdade, só que o seu corpo esteja de acordo com um certo estereótipo. Né? O seu único desejo é que você consegue ter uma coisa estereotipada, mecânica, né? Reprodutiva, ou seja, você está reproduzindo uma ideia que alguém criou por você. O ideal de relação não é um negócio tipo, que vai ser prazeroso, gostoso, que as duas pessoas vão curtir, que vai demorar o tempo que precisa demorar e vai ser gostoso e cada um vai... Não, né? Tipo assim, você tá, na verdade, só reproduzindo um negócio que no fim das contas você não criou essa ideia, você aprendeu essa ideia na pornografia, né? Tipo, tem uma indústria que vendeu essa ideia pra você. Você, sem perceber, se transformou num objeto. Você não tem desejo autônomo de ter uma relação significativa. E não tô nem falando só de emotivo, assim, mas mesmo assim, o sexo, ele não é uma coisa tão mecânica a ponto de você não poder ter oscilações, mudanças, nuances, né? Tipo, então, esse comportamento, pra mim, é uma manifestação de uma reificação do ser humano. O ser humano transformado em coisa, né? É objeto. Sim. Aproveita que você chegou até aqui, ó. Dá uma olhada no episódio completo com o Dr. João Brunhara. Vou deixar aqui também um outro podcast que com certeza você vai gostar. E aproveita e já se inscreve aqui tanto no canal do Manual do Homem Moderno, como no nosso podcast também. Valeu!